Bom dia, turma. Essa é a atividade que foi enviada para casa sobre estatística e probabilidade. Eu vou passar uma explicação rápida sobre como resolver ela. Vocês têm um material de estudo que é o livro de matemática essencial. Também vocês têm as videoaulas disponibilizadas no WhatsApp durante a semana. E nós temos nessa atividade um estudo de caso falando sobre o coronavírus no município de Abel Figueiredo. Além disso, vocês têm um boletim epidemiológico que é disponibilizado pela Secretaria de Saúde e que esse boletim é que foi transformado nas questões dessa atividade. Então, todas as questões dessa atividade vocês vão ter que observar esse boletim. Na primeira questão, eles pedem para você observar aquela tabela sobre o boletim epidemiológico que eu mostrei ainda agorinha, de Abel Figueiredo, do dia 15 de julho de 2020, apresentado no texto e responda. Quantos casos confirmados existem na cidade? Quantos casos de pacientes recuperados? Quantos casos de pacientes que ainda estão em tratamento? Na letra D, ele pede, se você subtrair o total de casos confirmados com os casos recuperados, o que vai encontrar? Então, vocês vão subtrair os casos confirmados dos casos recuperados e o valor que vocês encontrarem vai ser igual a um valor que já tem na tabela do boletim epidemiológico. Aí vocês vão dizer que valor é esse, do que ele se trata. Qual o assunto trabalhado na tabela? Então, vocês vão ter que mencionar do que a tabela está tratando. Na letra D, vocês vão pegar e transformar os seguintes dados em um gráfico de pizza ou gráfico de setores. Considere apenas um setor para todos os casos confirmados. O que ele quer dizer com essa observação de considerar apenas um setor para todos os casos confirmados? Se vocês observarem na tabela, vocês têm dados confirmados, 110. Confirmados, teste rápido, 1. Significa que tem 2 itens falando sobre a mesma coisa, sobre os casos confirmados. Só que esses casos aqui, 110, não foi levado a CESP, apenas esse dado confirmado aqui, ó, de 1. Esses casos recuperados, 69. E temos os casos ativos, 42. Quando vocês forem trabalhar na tabela os casos confirmados, não vão fazer 110 e outra de 1, vai fazer 111. Então, como é que vai ficar? Vocês vão pegar lá na folhinha de vocês, fazer um gráfico de pizza e tracejar lá no ponto, lá no meio, os casos confirmados, os recuperados e os ativos. Então, eu vou lá dividir em 3 partes. A maior parte vai ser para os casos confirmados, a parte do meio vai ser os recuperados e a menor parte vai ser os casos ativos. Então, eu tenho os casos recuperados. Então, eu dividi em 3 partes. Depois, vocês vão colorir ela de acordo com o tipo de caso, se é recuperado, se é confirmado, se é ativo. E no final, vocês vão colocar aqui, ó, um quadradinho indicando a coloração. Se eu pintei essa daqui referente aos casos confirmados, aí eu vou e coloco quadradinho. O que eu pintei de vermelho foi referente aos casos confirmados. Aí depois vocês colocam os outros quadradinhos. Se pintou o outro lá, e aí põe o quadradinho do que você pintou. Quero também que vocês coloquem o título do gráfico de setores de vocês. Aí vocês vão colocar lá um título para ele, viu, gente? Tá? Na letra G,
Transforme os dados relacionados à distribuição de casos no município por bairro em um gráfico de barras e depois responda o que se pede. Então, na próprio questionário, ele dá um espaço para vocês fazerem o gráfico de barras de vocês. Vocês têm lá a distribuição de casos no município por bairro. E essa distribuição vocês vão transformar num gráfico de barras e responder as atividades. Qual bairro apresenta maior quantidade de casos? Qual localidade apresenta menor quantidade? Qual a quantidade de casos nos bairros Morumbi e Nova Brasília? Calcule a diferença de infectados entre os bairros do Centro e do Morumbi. Quando se fala em diferença, significa que vocês vão subtrair os valores dos dados dos bairros do Centro e do Morumbi. Calcule o total de infectados, aí vocês vão somar todos os casos, aí vocês vão encontrar o total. Lá no gráfico de barras, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão tracejar uma linha vertical e uma linha horizontal, certo? Nessa linha horizontal, vocês vão colocar os valores. Na linha vertical, vocês vão colocar os valores. Na linha horizontal, vocês vão colocar os bairros. Centro, Morumbi, Nova Brasília, zona rural. Então, lá na linha vertical, nós vamos observar esses valores aqui, ó, 9, 22, 16, 64. Para trabalhar melhor, eu vou distribuir os valores de 10 em 10, certo? Então, nós vamos distribuir os valores de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu tenho lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Agora eu vou explicar como é que vocês vão trabalhar com esses valores e esses valores aqui, 9, 22, 16 e 64. Exemplo, vocês têm aqui a zona rural, só tem 9. Aí eu vou colocar eles aqui, só que eu não tenho 9 aqui, eu tenho 10. Então, eu vou imaginar que a zona rural eu vou fazer um pouquinho menor que o 10, o 9. Então, ele vai sair um pouquinho mais baixo aqui, ó. Aí, eu vou imaginar agora a Nova Brasília. Tem 22. Só que eu não tenho 22 aqui, eu tenho 20. Eu vou fazer um pouquinho maior que o meu 20. Ele vai sair mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou colocar os nomes. Zona rural. E depois eu vou colocar Nova Brasília. Além disso, terminem o gráfico de vocês, colocando os valores do Morumbi, do Centro, certo? E coloquem também o título do gráfico de vocês, ok? Na próxima
próxima questão, na segunda questão, ele pede que vocês observem os casos confirmados por gênero, masculino e feminino, e depois transformem em um gráfico de barras e em um gráfico de pizza. Vocês têm dois dados aqui. Vocês têm um dado com os casos masculinos, 49 casos, e o dado feminino, 62 casos. Todos eles são relacionados ao dia 15/7/2020, certo? Aí vocês vão fazer com esses dados um gráfico de barras e um gráfico de pizza. Aí eu expliquei já nas questões passadas como fazer um gráfico de barras. Só que nesse caso só vai ter dois dados. Eu vou ter dois dados para o gráfico de barras e dois dados para o gráfico de pizza. Do mesmo jeito da questão passada, viu, gente? Na terceira, observe na tabela abaixo os últimos 5 dados do boletim epidemiológico divulgados na cidade e disponibilizados no site da prefeitura do município. Com base nesses dados, faça o que se pede. Então, vocês vão fazer um gráfico de linhas contendo apenas os seguintes itens: os confirmados, os internados, os curados e óbitos. Vocês não vão botar casos suspeitos, não vão colocar casos descartados, não vão colocar outro que não seja o que eles pediram, que são os confirmados, os internados, os curados e os óbitos, certo? Então, agora eu não vou trabalhar com gráficos de barra e nem vou trabalhar com gráficos de setores. Nós vamos trabalhar com gráficos de linhas. Então, para facilitar, seria bom que vocês colocassem apenas esses dados e, além disso, utilizassem cores diferentes para cada dado que vocês vão apresentar, certo? Como é que eu quero que vocês façam? Eu vou iniciar e vocês vão terminar, certo? Então, vocês vão lá, fazem as linhas verticais e horizontais. Depois, vocês vão imaginar o seguinte: vamos fazer só com os dados confirmados. Ele começou com 78, depois ele foi para 82, depois ele foi para 91, depois ele foi para 105, depois para 111. Depois eu vou olhar os óbitos, 001, e continuou 1. Depois eu vou olhar os internados. Tinha 1, depois foi 2, depois foi 3. Depois eu vou olhar os curados, 54, 65, 68, 69. Depois eu vou olhar os óbitos, que a gente já olhou, era 0 e depois foi 1. E aí continuou 1. Então eu vou imaginar o seguinte: os confirmados são os que têm os maiores valores, então ele vai começar lá em cima. Vou imaginar ele mais ou menos aqui, ó. Começa aqui e aí ele só vai crescendo. Vocês vão imaginar ele crescendo, certo? Aí vocês vão colocar lá nessa linha que vai crescendo: 78, 82, 91, 105, 111. Depois eu vou trabalhar com o que ele pediu, os internados. Os internados, ele tinha 1, 2, 3, ele vai ser lá embaixo. Também estava crescendo. 1,
2, 3. E aí vocês vão lá, descartados também. Quando chegar lá em óbitos, descartados não vai entrar. Quando chegar em óbitos, vocês vão ver que isso aqui, ó, vai ser uma reta, viu? Ele começa no 0, levanta um pouquinho. Como é que eu posso mostrar aqui pra vocês, ó? Ele começa bem aqui no 0, ó. Vamos imaginar, aqui o 0, ele foi lá pro 1. E depois ele continuou reto. Porque ele nunca aumentou. Certo? Aí vocês vão continuar com os outros dados que ele pediu e terminar a tabela e colocar o título também, viu, gente? Espero ter ajudado vocês.